Olá. Faz umas 2 semanas eu escrevi um texto no Instagram, Paternidade Sem Frescura. Está lá o texto para quem quiser olhar. Mas relembrando assim rápido o que o texto dizia, eu sugeri que tem muito pai confundindo a autoridade com o autoritarismo. Eu disse também que a autoridade é uma consequência do respeito que uma pessoa inspira e que o autoritarismo, por outra parte, é a eliminação do outro para atender à minha própria vontade. Aí eu sugeri que era perfeitamente possível e especialmente era muito saudável se manter como uma figura de autoridade sem anular o outro, né? Eu usei até as palavras atropelar a infância, a existência, né? Eu questionei o que é que leva a gente a pensar que a imposição da nossa vontade vai devolver amor, tipo, não é o retorno lógico, né? O retorno lógico de você se impor na autoridade, no autoritarismo é o medo. E o medo não é respeito, é medo, é só medo. E o medo motiva muito a fazer as coisas para você não apanhar, para não desapontar alguém, para não atrapalhar. Eu sugeri que é ótimo você trabalhar nessa linha se você quer que seu lar funcione, digamos, como você imagina que ele tem que funcionar, só que no curto prazo. Mas com o tempo, ao longo prazo, o medo que você semeou, ele vai se transformar em ódio, ele vai virar mágoa, ele vai virar um monte de sentimento ruim. E não só contra você, que, bom, você merece, né? Mas especialmente contra as próprias crianças. A criança, ela sente que não gosta do que vê no espelho, né? Ela se odeia, ela não gosta disso. Aí veio a Mábia, uma seguidora, ela comentou a publicação aí, fazendo um desabafo pessoal, muito corajoso, por sinal. E ela disse que sentia que estava massacrando a rotina dos filhos, né? Colocando um ritmo neles que não era o ritmo natural deles. Então sempre tinha que ameaçar, advertir, para fazer que as coisas fossem feitas em casa, porque tipo, as crianças acordam cedo e se ela não usar de ameaças, elas não vão dormir. É uma mãe que quer cuidar do sono deles, e a pergunta dela é, mas e aí, como é que respeita o ritmo deles, né? Eles só me ouvem quando eu ameaço, eles só me ouvem quando eu ameaço que eu não vou ler o livrinho, aí eles fazem o que ela pede, né? Mas fica aquele clima meio tenso o tempo inteiro, aquela coisa meio estressante, assim. Eu acho que essa dúvida da Mabi, ela é super legal, comum, né? Não somente nos pais que eu tenho a sorte de conversar, mas também na minha própria vida, logicamente, com 3 filhos. No depoimento tem várias coisas ali que eu acho que vale a pena comentar, né? E talvez se tenha interesse aí de alguém, a gente até pode desenrolar isso em outros vídeos, mas uma dessas coisas que me chamou a atenção é a troca de uma atividade de hiperestimulação, né, que é tipo ver televisão, para uma completamente oposta que é de executar tarefas que não são interessantes. Eu nunca vi ninguém falando, pô, vou escovar o dente. Não, você faz isso assim, meio que automático, né? Então, se você tem uma atividade de hiperestimulação e uma atividade chata, você tem que colocar um processo de autorregulação no meio, senão a chance de dar treta é muito grande. Eu tendo a pensar, por exemplo, que a exposição às telas é diretamente proporcional ao grau de distração que a criança apresenta, sabe? A tela tem milhões de informações, é bichinho voando, correndo, gritando, cantando, caindo, pulando, enfim, cores, sons, cenas rápidas, e aí a vida fica um pouco chata, a vida real, né? Ela não é assim. Você sai da tela e vai para a vida real, ela fica meio desinteressante. É que nem a gente com o celular, a mesma coisa, a vida vai ficando desinteressante conforme você for ficando mais viciado. Então acho que vale uma curadoria assim do que a molecada assiste, vale um limite de tempo combinados para facilitar a rotina. Um dia a gente pode até falar disso mais se isso for legal. Outra coisa que eu acho que vale a pena comentar aí no depoimento da Mábia é um truque que eu chamo de opções controladas, que é sempre tipo oferecer à criança a opção de escolher entre coisas que motivam a liberdade de escolha dela e de negociação, que é uma habilidade super interessante, né? Que ela precisa aprender, mas que faz parte do que a gente esperaria dentro da rotina da criança, dentro do ritual, melhor. Então, tipo, meu filho, você pode assistir mais um vídeo ou pode assistir 2 vídeos, o que você prefere? Ah, 2 vídeos, tá bom. Ou você prefere brincar mais 5 minutos com o Lego antes de ir escovar o dente? Ou você prefere escovar o dente agora e montar quebra-cabeças 10 minutos depois? Ah, não sei, isto. Tá bom, mas tá tudo dentro dos ambientes controlados, da experiência controlada da criança.
a gente também pode falar disso em outra ocasião. Mas se a gente for lá agora sim, finalmente no motivo desse vídeo, que é a questão de autoritarismo versus autoridade. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa, e não só pelo fato de ser criança, hein? É importante o fato de ser criança porque alguns efeitos são muito fortes. Mas é muito complicado uma pessoa ser guiada e conduzida pela vida fazendo as coisas pelo medo, pelo grito, pela porrada, né? E não porque a pessoa entende que tem um valor ali, que é legal fazer as coisas, né? Sei lá, eu fico pensando sempre no teu ambiente de trabalho. Não é legal você fazer as coisas sob ameaça o tempo inteiro, ou por medo de apanhar, ou sei lá, de medo de sofrer consequências de quem detém a autoridade, né? Então, sei lá, um país, um lar, uma família, um casal, para poder se desenvolver na completa extensão das suas possibilidades, precisa viver com um valor muito frágil e muito delicado, mas que é um valor central à ideia de comunidade, que é o valor de democracia. A democracia como valor. Esquece a democracia como sistema de governo, que, tirando o fato de você conseguir votar em alguém e eleger essa pessoa democraticamente, na verdade a democracia é uma das coisas mais raras do planeta. Mas esquece isso lá, não vamos falar disso, vamos falar da democracia como valor. Quando eu, pai, aceito como valor, acredito como valor, que eu não sou o único que decido nessa casa, que a opinião de todo mundo é importante, que a minha vontade não é soberana, entende? Que a melhor forma de todo mundo ter um lar bonito, um lugar bacana de morar, seja lá o que isso for, com quem você quiser, com quem bem te aprouver, do jeito que você envolver quem quiser, é manter esse valor central da democracia, né? Assim, a assistência de todo mundo é uma coisa celebrada, uma coisa que ninguém é mais que ninguém, tem uns que cuidam dos outros, mas todo mundo cuida de si, de certa maneira, e dos outros, enfim. E aí do outro lado tem o autoritarismo, que é o outro valor. É um valor de merda, mas é um valor. Então tem gente que acredita nisso, que quem deve decidir tudo é a figura central, que detém o poder, que o melhor espaço é aquele em que nada é negociado, que tudo é decidido, que tudo é comandado, tudo é passível de mudança, dependendo do que o dono do poder quiser nesse dia, ou do jeito que ele acordar, ou das vontades ocultas dele, ninguém sabe, né? Então os filhos devem obediência aos pais, a mulher deve obediência ao marido, o pai não deve explicações de nenhum tipo. Ah, eu sei como faz, eu não tenho que te explicar nada. Aqui é assim, se não gostou, então vai para outro lugar, né? Lógico, nem sempre é fácil assim a gente ver dois valores e falar, ah, eu quero esse. Não é. A gente é humano, a gente é contraditório, a gente é falho, a gente é inacabado, né? E ainda para o homem isso é um desafio tanto, porque a gente homem, né, caga a certeza o tempo inteiro, né? Acha que não saber, ou não entender é coisa, sei lá, de boiola, sei lá. A gente tem essa coisa na cabeça, né? Então essa fala meio que vai para todos nós, que a gente quer viver um lar mais democrático, mais harmônico, mas não consegue em algum momento, em alguns casos pontuais. E lógico, eu me incluo nesse balaio, vamos dizer assim. Balaio. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa então. Como são as regras, por exemplo, na sua casa? As regras e os horários, por exemplo, são muito estritos? O que significa a hora de dormir na sua casa, né? O que significa estar tarde? Eu estou só mandando exemplos, né? Mas pensa na tua realidade, sei lá, o que pega mais na tua casa? É a comida? É o sono? As brigas entre irmãos? Sei lá. Mas as regras no modelo autoritário, elas são muito rígidas. E elas nunca foram discutidas, que isso é uma coisa interessante. São decididas, determinadas, na calada da madrugada e ponto. Na real, nem sempre são entendidas por todos. Na verdade, só quem tem o poder sabe da regra. E eu acho que tarde às 20, por exemplo. Nunca parei para pensar por que 20 é tarde. Eu nunca perguntei para as pessoas se 20 horas é ok, ou se 20 e 30 faz mais sentido. Aí eu fico puto quando dá 20 horas, tá todo mundo tocando puteiro, a minha regra foi desobedecida, foi quebrada, agora todo mundo vai ver só, eu vou descontar em todo mundo, né? No modelo que tem figuras de autoridade, o conceito que é tarde é explicado. Ele é discutido. É tarde quando esse relógio chega a tal lugar no pauzinho, é tarde quando desliga a luz de tal cômodo, é tarde quando o cachorrinho vai dormir, é tarde quando isso acontece. Que horas você gostaria de dormir? Umas 20, umas 20 e 15, umas 20 e 30? Às 20 a gente seleciona o livro, às 20 e 30 a gente dorme. Que livro a gente vai escolher? Um livro legal que eu quero ler hoje, enfim. O problema de ser autoritário é que essas expectativas são muito altas, né? Você espera que a sua criança esteja com um pijama branco, imaculado, com um ursinho de pelúcia, com um gorrinho, falando, ó, papai, deu 20 e 30, acho que eu vou descansar, porque amanhã eu vou acordar cedo. Você acha isso? A expectativa no autoritarismo é isso. Só que o suporte que você dá para isso acontecer
É mínimo. Esse é o problema do autoritarismo. Se você quer ser autoridade, você precisa primeiro baixar suas expectativas e depois começar a dar suporte para que em algum futuro, sim, porque a gente é humano, nossas infâncias são eternas, você vai se surpreender com a capacidade que seu filho tem de falar: boa noite, papai, vou descansar que amanhã eu acordo cedo. É isso. Então, no autoritarismo, quem contestar a ordem ou o pensamento de quem detém o poder, ele leva, ele apanha, perde benefício, perde a liberdade, é ameaçado, é constrangido, né? É envergonhado na frente de todo mundo. Por quê? Porque o efeito do poder é isso, deixa quem tem o poder, fica paranoico. Quando eu sou autoritário, eu entendo que se alguém não segue o que eu digo, do jeito que eu digo, está me desafiando, me testando, vendo até onde essa pessoa consegue chegar. E vamos ver quem pode mais, então. E especialmente isso pra mim, como homem, pô, eu não vou perder essa briga jamais. O lance que o autoritário não entende, e de novo, lembra aqui que todos nós temos momentos autoritários, é que o outro está lá, que o outro existe, que ele tem vontade, que quer fazer outra coisa, que nem sempre ele quer fazer o que você está falando, que nem sempre ele quer te destruir, te provocar, te mostrar como você é um bosta. Não, não tá te falando isso sempre. Às vezes é uma pessoinha lá que só quer brincar mais um pouco, gente. Não faz ideia como encerrar a brincadeira, porque criança é assim, não quer dormir agora, assim, simples. O outro só quer existir às vezes, sabe? Na casa onde ele mora, a casa que em teoria seria dele, né? Então, por que será que quando a criança se resiste, você acha que é contra você o tempo inteiro? Tem umas vezes que sim, a criança quer ver, contestar motivo. Mas e daí? Você não faz isso? Você não fala, você não pergunta, por que eu vou ter que trabalhar uma hora a mais? Por que eu tenho que fazer isso a mais? Por que eu tenho que pagar R$ 100 a mais aqui? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Você faz todo dia isso com as suas autoridades. Pai autoritário tem uma expectativa absurdamente real do que deveria fazer o filho, né? Você que supostamente é adulto, contesta a autoridade todo dia e seu filho não pode. Por quê? Que tipo de resposta você gostaria de receber da sua autoridade? Uma cacetada na testa, sei lá, um cavalo passando por cima da sua solicitação? Um gás lacrimogênio? Tiro? Outra multa? Sei lá. Ou você ia preferir que a regra fosse debatida, que fosse aberta algumas exceções, que a sua opinião fosse considerada, fosse ouvida. Às vezes sua opinião é melhor do que a da autoridade. Fica complicado quando a democracia é para mim e o autoritarismo é para os outros, né? Mas sei lá, o mais complicado disso tudo, que eu acho que a Kamabia relembra no comentário dela, é que a infância, enquanto isso, vai transcorrendo, né? Uma infância que vai transcorrendo no grito, na ameaça, na porrada. Eu nem vou entrar na discussão assim das consequências que isso tem na vida de uma pessoa amanhã, né? Eu vou falar da infância mesmo agora. Quando você é criança, pô, que foda viver assim. Respeitando seus pais no medo, vivendo no grito. Acho um saco isso, sei lá. Todo autoritarismo, como eu falo, acaba funcionando muito bem, vai, no começo, mas o medo é tão grande, o susto é tão amplo que no começo funciona bem. Só que aos poucos o autoritarismo, ele precisa de mais autoritarismo, né? O que antes era medo vai se transformando em ódio, aí ocorrem as revoltas, protestos, incêndios, né? Os autoritários respondem ao fogo com mais fogo. Aí vira uma bagunça, o panorama é desolador, né? E aí a infância, bom, é isso, né? Agora imagina essa adolescência que vem aí, que o período já é foda, imagina nutrida pelo ódio, né? Acho que vale a pena talvez a gente focar em outro caminho. Acho que às vezes as próprias dores que a gente traz da nossa própria infância acabam atrapalhando muito isso, né? Eu ouço, essa geração é foda. Se eu falasse isso pro meu pai me batia. Nossa, meu pai só me olhava que eu já sabia. Pô, que triste, cara. O que eu vejo essas pessoas normalmente que falam isso é que tem relacionamentos super distantes com os pais, cheios das impaciências, tem pouquíssima intimidade para ir contar pro pai, pra mãe algum problema. Um dia desses uma pessoa também falou, não, eu apanhei, agradeço muito por ter apanhado, porque eu aprendi, agora eu tô bem. Deixei até falar um pouco, mas depois, sem querer, essa pessoa acabou falando que não vê a mãe faz um tempão, que a mãe só dá despesa, que falar com ela é um saco, que ela não aguenta nem 2 minutos perto da mãe. Eu não sei em que planeta isso é estar bem, sei lá, mas enfim, cada um, foda-se também. Era só um comentário rápido aí que eu tinha devido. Se tiver alguma dúvida, algum tema que você gostaria de abordar, manda um direct aí. Sei lá, faz um comentário. Falou.